Olá, meu nome é Diogo, eu sou professor de Direito na graduação e na pós-graduação. Tenho mestrado, doutorado e bacharelado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e tenho especialização em Direito Público, especialização em Direito Privado e também uma especialização correlata na área de Pedagogia. E hoje, nesse vídeo, rápido e gratuito, gravado no final de semana, que eu dedico a todos os meus queridos alunos e as minhas queridas alunas, eu vou falar sobre o trabalho de conclusão de curso, também denominado TCC, né, o apelido. E é interessante a gente observar que eu quero gravar esse vídeo porque muitos alunos sofrem com TCC. Então, se você já está sofrendo até por antecipação, ou se você já fez um TCC, já deixa o seu like nesse vídeo, porque aqui eu vou trazer elementos importantes para você nunca mais passar dificuldade no seu TCC. Eu quero te ajudar. E eu já participei de inúmeras bancas, eu já perdi a conta de quantas bancas eu já participei de TCC, tanto na graduação quanto na pós-graduação lato sensu e até mesmo na pós-graduação estrito sensu, por exemplo, bancas de mestrado, né? E é muito interessante a gente observar que esse sofrimento existe e muitas vezes ele é generalizado. É o que? Uma ansiedade em relação a como que a gente vai sair na apresentação do TCC, daquele friozinho na barriga, às vezes mais do que o frio na barriga. Mas eu tive a satisfação de, de, de um tempo para trás, para cá, até mesmo contemporaneamente a eu ser homenageado e como professor de curso de Direito e também como patrono de turma de curso de Direito, contemporaneamente a isso eu tive a felicidade de ver vários alunos meus, né, serem aprovados com a nota 100. Então, é um motivo de muita alegria para mim poder falar desse tema, até porque eu já fiz o meu TCC de graduação em que eu tirei 100, já fiz um TCC também, né, nas minhas especializações, em duas delas que eu tive que apresentar o trabalho de conclusão de curso. Também no mestrado eu escrevi uma dissertação e no doutorado eu escrevi uma tese. E a minha banca de doutorado foi no ano de... já tem aproximadamente 6 anos, não vou falar a data exata para não falar a minha idade, mas na minha banca de doutorado eu fui sabatinado por aproximadamente 5 horas. Eu me esforcei muito para fazer os TCCs, tanto da graduação, que eu fui aprovado com nota 100, quanto no mestrado, quanto no doutorado e ainda nas especializações. E eu fiquei emocionado só de lembrar desse tema, porque eu penso o seguinte: se eu conseguir, é porque qualquer um que se esforçar, que se dedicar, pode conseguir. É interessante, inicialmente, a gente falar sobre plágio. Não copiem nada, não vale a pena. Aquela pessoa que paga outra para fazer algum texto não dá certo, porque a pessoa faz um outro texto, aquela pessoa que pagou não conhece aquele texto, até se adaptar e tudo, é mais fácil você fazer, tá? E outra, você tem o desprazer, você pode ter o desprazer, igual eu já peguei em bancas, que eu detectei que houve um plágio, né? Então, tem toda essa questão, evite transtornos, notas negativas ou reprovação. Para que fazer isso? Se é tão fácil. E agora, deixa o seu like, inscreva no canal, porque nós vamos desmistificar o TCC. Nós vamos falar um pouquinho sobre como que é interessante fazer um TCC. Então, tudo na vida, ou melhor, muitas coisas na nossa vida, né? Existe até um brocado bíblico que diz: há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de muitas coisas. E Deus prepara isso para a gente. Então, tem tudo, muito tudo, ou quase tudo, tem um início, um meio e um fim.
sendo que tudo tem um início, um meio e fim. Os textos que a gente redige também tem essa lógica, um início ou introdução, no caso de um TCC, os capítulos ou desenvolvimento e o ou meio, né? E o fim. O fim é a conclusão ou as considerações finais que antecedem as referências bibliográficas. Tem um livro que eu gostaria de indicar de uma querida professora, que é a professora Miraci, tá? Chama entre parênteses, Pensando a Pesquisa Jurídica. Então, como se fosse repensando a pesquisa jurídica. Mas esse fica entre parênteses. Prosseguindo, então, o TCC tem um início, tem um meio, tem um fim. O início é a introdução, o desenvolvimento é o meio, né, que tem os capítulos, e o final, que é a conclusão. Depois disso, nós vamos ter as referências bibliográficas. E o que eu sugiro aos meus alunos queridos e às minhas queridas alunas escolherem como tema para o TCC? Eu sugiro escolher um tema que é aquele tema que te desafia, aquele tema que muitas vezes até te incomoda. Como assim, professor Diogo? Como é que esse tema me incomoda? Sabe aquele assunto que durante a graduação você fica pensando, e se for assim, e se for assado? Né? Na minha graduação, eu estudei o tema da penhora online, porque eu era muito interessado nesse tema. Mas isso também pode ser um desafio positivo ou um desafio negativo. Um desafio positivo, que é aquilo que você tem muita vontade de pesquisar. Um desafio negativo, que é aquele assunto que às vezes te incomoda muito, te persegue aquele assunto e você quer resolver de uma vez por todas aquele tema. E aí é importante você delimitar esse tema. Você vai delimitar tratando um dos aspectos de modo completo. Você, por exemplo, na graduação, você vai ter um prazo para desenvolver esse TCC. E você, é claro, não vai pegar um assunto tão complexo, tão inédito, tão difícil de se tratar, que na verdade você deveria fazer um doutorado em que você escrevesse a tese sobre aquele tema. Então, a limitação de tempo e de possibilidade de pesquisa vai delimitar a sua variação de quanto tempo, quanto esforço você vai poder tratar. Na graduação, em geral, se você pegar um tema interessante e trabalhar esse tema, trabalhar alguns aspectos desse tema, você já pode se dar por satisfeito. É interessante você, na introdução, justificar aquele tema, falar por que você está pesquisando aquele tema, como que se insere aquele tema dentro de uma visão maior do direito e quais são as hipóteses, ou seja, quais são as possibilidades que você acha que existem de resposta àquele tema. Aqui estou simplificando bastante os conceitos para fins didáticos. Também é interessante você verificar um marco teórico, que é, o que é um marco teórico? É um professor, é um livro, é uma obra, é uma tese que já tratou daquele tema de uma forma marcante para você. Então, é um marco teórico, é um marco, é uma referência naquele tema para você, para a sua pesquisa. Então, é muito interessante você observar esses pontos, tá? E, então, na sua introdução, você vai trocar ideias, informando e situando o porquê daquela pesquisa. Você vai justificar aquela pesquisa, você vai inserir aquele tema, você vai explicar para uma pessoa que você não havia tratado esse assunto antes, o porquê daquele tema, por que ele te chama a atenção, qual que é o contexto, por que aquilo te desafiou. Tudo isso é interessante você falar em breves palavras em uma introdução. Em seguida, você vai trazer temas que vão te ajudar a desenvolver aquele TCC. E nesses temas, você vai falar, por exemplo, o que a Constituição da República fala sobre aquele assunto. Quais são os principais princípios jurídicos que se aplicam ao tema?
Qual que é a legislação que se aplica predominantemente ao seu tema? Então, se você for falar da parte constitucional e tiver uma parte significativa, você já pode separar um capítulo falando da inserção constitucional do tema. Depois, sobre os princípios que tratam daquele assunto, princípio jurídico. Em terceiro lugar, a legislação em geral, qual lei federal trata daquele tema, por exemplo, qual lei estadual, qual lei municipal trata daquele tema. Em seguida, você pode falar da justiça, da busca da justiça naquele tema. Só aí eu já estou trazendo 4 capítulos genéricos que podem ser utilizados em inúmeros TCCs, mas não é só isso. Você pode separar um capítulo para falar um pouquinho da jurisprudência sobre aquele tema que você quer tratar, e um 6º capítulo você ainda pode utilizar para falar sobre a doutrina aplicável àquele tema. Então vejam só, genericamente, eu já trouxe aqui 6 temas que valem para a maioria dos TCCs, ou seja, Constituição, princípios, legislação, doutrina, jurisprudência e a justiça. A justiça, pensando aqui, refletindo, você pode inclusive deixar para a parte final. Em cada um desses capítulos, o TCC, nós precisamos lembrar que ele é um trabalho técnico, é um trabalho científico. Nada, então, de falar de futebol, política ou religião no TCC. A não ser que ele seja um TCC sobre futebol, ou um TCC sobre política, um TCC sobre religião, não é mesmo? Agora, se formos pegar um TCC na área jurídica, você não deve entrar nesses pontos, a não ser que você esteja extremamente embasado na legislação, ou na doutrina, ou na jurisprudência, ou em outras fontes ou matérias jurídicas. Por quê? Porque vai desviar a atenção. Eu gosto muito do seguinte exemplo. No TCC, você vai trabalhar um tema científico. Eu gosto muito de falar da lei da gravidade. Você pega uma maçã, você solta a maçã. No mundo inteiro, né, generalizando aqui, se você pegar uma maçã e soltar, ela cai no chão, você tem um experimento científico, você está ali em apertada síntese, entre aspas, falando da lei da gravidade. Então, se você pegar uma maçã em qualquer lugar do mundo, você consegue soltá-la e provar a lei da gravidade, digamos assim. É claro que é uma licença aqui didática e poética que eu estou trazendo. Mas é muito importante, então, a gente verificar. No TCC você vai fazer a mesma coisa. Você vai trazer elementos para qualquer um que fizer a leitura do seu TCC, qualquer pessoa vai ler, vai entender por que você chegou naquela conclusão. Aliás, uma das ferramentas mais interessantes que eu acho para a gente trabalhar uma ideia jurídica é a gente contar um estudante do direito, da graduação, da pós-graduação, ou de qualquer disciplina, tentar contar o seu tema para uma pessoa que não seja da área do direito. Porque se você conseguir explicar bem, essa pessoa, mesmo não sendo do direito, ela vai entender. Olha que legal. Então, e aí vem o treinamento, né? Você vai escrever aquilo, mas não tem a pretensão de escrever seu TCC em um dia só. Talvez, se você escrever um capítulo por dia que você esteja inspirado, já está bom. Então, o interessante é você colocar o TCC, a partir do momento que ele seja uma prioridade dos seus estudos, você colocar ele realmente como prioridade, como uma coisa principal do seu dia. Acordou, fez a sua oração diária, que eu recomendo, a sua meditação diária, como queira, e aí você vai escrever um pouquinho do seu TCC. Você vai fazer um rascunho. Toda vez que você parar, tiver uma ideia interessante, anote, né? Dentro da sua possibilidade, da sua agenda, para que você possa inserir aquilo no TCC. Não deixe aquela ideia, aquela eureka, né? Aquela ideia que você teve no banho, passar batida. Não, anote aquela ideia depois do banho ali, para você inserir no seu TCC. Porque às vezes as ideias vêm espontaneamente, né? E se a gente deixar passar aquela ideia, pode ser que ela não retorne. Então, sugiro que façam, por exemplo,
fazendo uma introdução, fazendo esses 6 capítulos genéricos, teóricos e abstratos aqui que eu trouxe, uma breve possibilidade, ou 5 capítulos como queira, você pode utilizar o sexto para a justiça. Por que você acha que é interessante aquela sua defesa? Como que você convenceria uma pessoa da importância e daquela conclusão que você mesmo chegou? Na sua conclusão, você está confirmando aquilo que você falou na introdução. É importante você dizer, não, quando eu estava introduzindo o tema, eu tinha essa percepção, mas agora eu confirmei. Ou então, não confirmei isso por causa disso, disso e desse argumento. Né? Para os fins jurídicos, eu acho que esses 5 capítulos são capítulos interessantes e que se inserem em muitos lugares. Repetindo, então, Constituição, princípios jurídicos, legislação, doutrina, jurisprudência, podendo deixar o capítulo que seria só sobre a justiça para as considerações finais. Interessante que nas considerações finais você não fique citando os autores da mesma forma que você deve fazer no seu desenvolvimento, ou seja, nos seus capítulos. Interessante a conclusão você utilizar suas próprias palavras com fundamento naquilo que você tratou nos capítulos do desenvolvimento. Outro ponto que eu gosto muito é o seguinte: às vezes o TCC ele ganha um volume grande, você começa a pesquisar e se empolga. Veja que interessante. Se você então, em cada capítulo do desenvolvimento, então você tem a introdução, depois tem capítulos do desenvolvimento, e em cada capítulo do seu desenvolvimento você fizer uma conclusão daquele capítulo em um parágrafo, no final você consegue transportar cada um dos capítulos, cada uma das conclusões parciais, ou seja, cada conclusão de cada capítulo, você pode transportar para a sua conclusão final. Olha que interessante. Então, professor, eu estou com muita dúvida em como que eu vou fazer minha conclusão. Faz uma conclusãozinha em cada capítulo. Escreve um capítulo, a conclusão é essa, em um parágrafo. Né? Depois você soma todos aqueles parágrafos que são as conclusões parciais dos capítulos, por exemplo, esses 5 que eu trouxe, e você soma, e a sua conclusão final, né? Sua conclusão, suas considerações finais, melhor dizendo, já começam com pelo menos 5 parágrafos. E aí você vai desenvolvendo aquele tema, fazendo a ligação. Claro, não é só copiar, colar aquelas conclusões parciais de cada capítulo. Depois você vai ter que trabalhar um pouquinho mais aquele tema. Mas você já sai quilômetros na frente. Outra coisa interessante, eu particularmente prefiro a forma de citação em nota de rodapé. Porque eu entendo que o texto fica mais fluido, o texto fica mais dinâmico para quem vai ler quando você faz as citações de rodapé do que quando você faz a citação por autor-data. Quando você faz a citação no formato autor-data, você, ao referenciar uma citação, você coloca o nome do autor, o sobrenome, conforme o caso, e o ano e a página. E aí, toda pessoa que for ler o seu tema, para entender quem é aquele autor, tem que ir lá nas referências bibliográficas. Então, vamos supor, Ribeiro Ferreira, 2018, página 15. Então, aquele autor que estiver lendo o seu texto, quando no formato autor-data, Ribeiro Ferreira, 2018, página 15, se ele não souber de cor quem é aquele autor, ele tem que parar a leitura para ir lá no final das referências, para ler, para saber quem é aquele autor, e depois reiniciar a leitura do texto na parte que ele parou. Então, eu, particularmente, tenho um estilo pessoal, isso é estilística, não é certo ou errado, mas eu recomendo, particularmente, que não seja utilizado o formato autor-data no texto, mas sim nota de rodapé, porque é fácil. Nota de rodapé, para aquele leitor que está examinando, está lendo aquele texto, basta olhar em rodapé. Outra coisa muito importante, eu acho muito válido, também uma recomendação, que você sempre coloque o número da página do texto que você citou. E se for um artigo da internet, professor, você transforma, você imprime em PDF aquele texto, e aí você
automaticamente o PDF numera a página. E aí, com base nisso, você então, naquele texto, mesmo tirado da internet, você numerando a página, você já coloca as páginas em cada vez que você citar um documento, um texto, você coloca as páginas. Por quê? Porque isso dá uma verossimilhança muito melhor para o seu texto. Aquele aluno que só fala que obra que é e que autor que é e que ano, não significa necessariamente que ele está citando aquela página, mas que ele está citando a obra como um todo. Então, muitas vezes, não dá aquela sensação para o leitor de que ele vai conseguir comprovar aquela tese facilmente se ele recorrer àquelas páginas. Então, uma sugestão: não cite apenas a obra com o sobrenome do autor e o ano. Coloque sempre a página. Isso facilita para o seu leitor. Isso dá uma sensação para o examinador muito superior de que aquele aluno realmente estudou, que ele fez o trabalho. Bom, pelo menos essa é a minha percepção como examinador de inúmeras bancas examinadoras. E, enfim, então esses são alguns pontos que eu considero muito importantes. O aluno, então, recapitulando aqui, o aluno que seguir a nossa dica, ele já vai ter elementos interessantes para a sua introdução, ele já vai ter elementos interessantes para fazer pelo menos 5 capítulos, caso seja aplicável, né? Tem assuntos que não são tratados, por exemplo, na Constituição, são tratados só na legislação infraconstitucional, ou que não tem muitos princípios, etc. Mas, de uma forma geral, os temas jurídicos vão se encaixar nesses 5, ou pelo menos uma boa parte desses capítulos. E utilize também sua criatividade para subdividir o tema, sua percepção de organização para dividir bem o tema. E finalmente, você, utilizando essa técnica que eu trouxe, você vai conseguir pegar capítulos de cada parágrafos em cada um desses capítulos para transportar e já ter quilômetros de avanço na sua conclusão. Partindo disso, então são dicas de ouro, dicas muito válidas. Eu gostaria muito que os professores tivessem me dado essas dicas, porque como isso não foi feito, eu aprendi em boa parte sozinho, é claro, né? Eu estou aqui dizendo desse formato específico que eu estou trazendo para vocês, que eu considero que é uma forma diferenciada daquele produto que eu recebi. Agradeço imensamente a todos os professores que me lecionaram, porque sem vocês eu não estaria aqui hoje. Mas repito, essa forma diferenciada, eu acho que ela tem consistido para os meus alunos um diferencial. É esse o sentido maior do que eu estou trazendo, com muita energia positiva, com os votos de muito sucesso. E, por favor, siga e dê orgulho para o seu professor. Sabe, o seu TCC, dê orgulho para você mesmo, principalmente. Por quê? Porque o seu TCC é um capítulo da sua história de vida acadêmica. Então, faça o seu TCC de modo que você tenha orgulho de trilhá-lo. Faça o seu TCC de modo que você tenha orgulho de fazê-lo. E é interessante, porque na minha banca da graduação, um professor, que era o meu orientador, foi contra a minha própria tese. Mas como eu tinha feito o TCC, como eu tinha estudado aquele tema, eu consegui convencê-lo do meu tema durante a arguição que ele fez, nas perguntas finais, e aí ele mesmo me deu nota 100, junto com os demais membros da banca examinadora. Foi um motivo de grande satisfação, um motivo de grande orgulho, porque eu pesquisei o tema, eu fiz o tema, eu não copiei nada de ninguém, eu não copiei nada, eu apenas citei, referenciei todos aqueles autores que foram pesquisados. Então, eu sugiro, cada um, faça o seu TCC, contribua para a ciência brasileira, contribua para o nosso país, contribua para a ciência mundial, faça um bom resumo. Para você fazer um abstract, em geral, é interessante você jogar no Google Tradutor e posteriormente pedir para alguém da área da língua inglesa revisar. Eu mesmo já fiz isso para grandes amigos. Então, eu acho que assim, com base nisso, se eu conseguir, repito,
acredito que qualquer um pode conseguir com esforço, com dedicação. Tem muito que aprender com todos os professores, com todos os alunos, e quero aqui manifestar minha gratidão a você que assistiu esse vídeo, quero manifestar minha gratidão a todos os professores que me ajudaram, porque sem eles eu não estaria aqui. Em especial meus orientadores, pessoas sempre maravilhosas na minha vida, na minha trajetória, que eu nunca esquecerei. Então, desejo que vocês tenham a mesma relação de gratidão, de felicidade com todos os seus professores. Muito obrigado por tudo e deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, porque aqui nós queremos o seu melhor, queremos que você tire 100 em todas as provas. Muito obrigado, fique com Deus.